Olá, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos comentar 5 questões de direito tributário que foram cobradas aí no 36º exame e que serve aí de balizamento para os seus estudos, para a sua prova ou para o seu concurso. Se você gostar do conteúdo, você já pode aí deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ciente das demais aulas que estão por vir. Olha só, uma ação de execução fiscal foi promovida pela União em face de João para cobrança de crédito tributário referente ao imposto sobre renda de pessoa física dos exercícios de 2019 e 2020, conforme certidão de dívida ativa regularmente juntada na mesma data em que requeriu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção. O executado entrou em contato com seu advogado, constituindo para defender os seus interesses. Diante desse cenário, assinale a afirmativa incorreta. Questão interessante, né, pessoal, que trata da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980, e que está num contexto em que o cidadão, o contribuinte, não paga o tributo devido quando do vencimento da cobrança, ok? E aí, o fisco, seja ele estadual, municipal ou federal, deve percorrer os caminhos estabelecidos na Lei de Execução Fiscal para realizar essa cobrança. E dentro desse contexto, o examinador procurou aí aferir o seu conhecimento sobre o tema. Para resolver essa questão, você deveria estar ciente dos seguintes aspectos da lei. Olha só, artigo 8º, o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução observadas as seguintes normas. Inciso 1. A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a fazenda não requerer por outra forma. Então, olha só, a regra é a citação pelo correio, né? O fisco já tem o endereço do contribuinte no seu cadastro e, emitida a certidão de dívida ativa, que tem efeito executivo, né? Não há necessidade de discutir se a cobrança é devida ou não, né? Há uma presunção de legalidade dessa cobrança a favor do fisco e a citação da ação de execução fiscal é feita, em regra, pelo correio. No inciso 2, ele diz o seguinte: a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Inciso 3. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Então, aí, ó, o sujeito ativo tem essas 3 possibilidades aí de realizar a citação, tá? O artigo 16 ainda diz o seguinte: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito. Inciso 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro. Inciso 3, da intimação da penhora. Parágrafo 1º, ó, não são admissíveis embargos do executado antes da garantia da execução. Então, após citado, o executado tem o prazo de 5 dias para pagar ou garantir a execução, se ele quiser embargá-la, tá? Ou seja, a medida judicial cabível para atacar uma execução fiscal são os embargos à execução e não contestação, ok? Quero deixar isso bem claro aqui para vocês, com fundamento no artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal. De posse desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, a citação, da forma que foi feita no enunciado, é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou por edital. Mentira, pode sim ser realizada por carta, com fundamento no artigo 8º, inciso 1 da LEF. B. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar contestação. Não, João terá 5 dias para pagar a dívida ou garanti-la, tá? E aí, garantida a execução, ele tem 30 dias para oferecer embargos, ok? Letra C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. Perfeito, né? O prazo legal seria 5 dias, ok? D. No prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos
a execução, não é da citação, né? Da citação, ele tem 5 dias para pagar ou garantir a execução, garantir a dívida, para discuti-la. Na verdade, ele tem 30 dias a partir do momento em que ele garante a dívida, seja através de depósito, juntada de prova de fiança bancária ou seguro, ou da intimação da penhora, tá? E não da citação, como tentou te enganar aqui o examinador na letra. O gabarito é a letra C. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Em 10 de maio de 2020, a sociedade empresária ABC Limitada sofre fiscalização federal e, ao final, é autuada em R$ 100 mil, além de multa e respectivos encargos a título de imposto sobre produtos industrializados devido referente ao exercício de 2019 por omissão do envio mensal das informações fiscais em DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, bem como por falta de pagamento daquele imposto. Em 20 de junho de 2020, a empresa recebe notificação de pagamento no prazo de 30 dias. Você, como advogada ou advogado da empresa, da sociedade empresária, é chamada para defender os interesses da empresa nesse processo, no mesmo dia da notificação. Pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo sobre a possibilidade de adotar o mecanismo de denúncia espontânea prevista no Código Tributário Nacional. Diante desse cenário, assinar a afirmativa correta. Então, a questão trata aí do Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no Código Tributário Nacional, no artigo 138. Vamos ler? Olha só. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido, de juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Perceba que o Instituto da Denúncia Espontânea não exonera o devedor do pagamento do tributo junto com os juros pelo atraso, e sim exonera da responsabilidade pela infração, no caso aqui, no enunciado, pela infração de não envio da DCTF, que é uma obrigação acessória que existe para que seja confirmada a obrigação principal, né? No cotejamento entre débitos e créditos, o fisco precisa disso para poder gerar a guia de forma correta e que você pague de forma espontânea. Se você não envia essa declaração, a legislação tributária tem lá uma infração, né, que automaticamente, de forma objetiva, você incorre se você deixa de entregá-la, ok? E essa infração gera uma multa. Então, nesse caso aqui, ele estaria devendo o débito, mais juros de mora, mais a multa, né, pela infração de omissão no envio mensal de informações fiscais, ok? Se ele procura o fisco de forma espontânea antes de qualquer medida do fisco tendente a cobrar essa dívida, a infração é excluída, em virtude do que consta no artigo 138 do CTN, ok? De posse dessas informações, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Letra A. Poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a ação de execução fiscal. Perceba que não tem nada a ver com execução fiscal. Execução fiscal é quando, notificado para o pagamento, o contribuinte não recolhe o tributo. E aí, 6 meses ou 1 ano depois, esse débito é inscrito em dívida ativa e vai para a procuradoria, seja do município, do estado ou da União, a certidão de dívida ativa, que tem efeito executivo e pode ser ajuizada, portanto, a ação de execução fiscal de forma direta, sem necessidade de discutir previamente esse débito, ok? Ele pode ser discutido via embargos e, para isso, o contribuinte terá que garantir a execução. Portanto, a letra A está incorreta quando fala que poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea. Não poderá, por quê? Porque no dia 20 de junho de 2020, não poderá porque no dia 10 de maio de 2020, a sociedade sofre fiscalização federal e, ao final, é autuada e depois é notificada dessa autuação. Aí não pode ele agora, depois de notificado, autuado, ir lá, não, olha só,
estou devendo, mas eu quero pagar sem a infração. Não, agora não pode mais, né? Você deveria ter procurado o fisco federal antes de ser notificado. Na verdade, você só veio aqui porque você foi notificado. Então, agora não há que se falar em denúncia espontânea. Ok? Então, a letra A está incorreta. B, poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea. Já vimos que não. C, não poderá mais ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração. Perfeito. Parágrafo único do artigo 138 do CTN. D, não poderá mais ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea. Até a vírgula está tudo bem. Pois o limite legal para a adoção deste benefício é de 40 salários mínimos. Mentira, não há essa previsão legal. Não existe limite para a adoção do benefício da denúncia espontânea. Ok? Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da Praça Central do bairro Gama, estou falando da Praça Central do bairro Gama, e não de todo o bairro Gama, ok? Custeada com recursos próprios no valor de R$ 500 mil, e que promoveu uma valorização dos imóveis apenas nesse bairro, decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária específica, foi cobrado de todos os 5.000 proprietários de imóveis privados daquela cidade em um valor de R$ 200 para cada um. José, advogado e morador do bairro Delta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante desse cenário, a referida contribuição de melhoria, e aí nós estamos falando da espécie de tributo, contribuição de melhoria, que, na corrente tripartite adotada pelo Código Tributário Nacional, é uma das espécies de tributo, que são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Ok? A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo que tem como contrapartida a valorização imobiliária. E está prevista lá no artigo 81 do CTN. Vamos ler, olha só. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Perceba que, de acordo com o enunciado, o município Beta incorreu em ilegalidade, né, justamente contra o artigo 81 do CTN, quando calculou aí a despesa a ser cobrada dos contribuintes. Olha só, no enunciado, o município Beta deveria cobrar, na arrecadação total, de acordo com o artigo 81 do CTN, o valor máximo de R$ 500 mil. Todavia, foi cobrado lá R$ 1 milhão, ou seja, R$ 200 vezes 5.000 imóveis, né, privados no município Beta. A cobrança foi ilegal, pois não respeitou o limite total da despesa. Por fim, a cobrança deveria alcançar os proprietários dos imóveis beneficiados e não da cidade inteira, tá? De posse, né, de forma bem singela ou simples dessas informações, não esgotamos o tema contribuição de melhoria, mas já dá para você resolver a questão. Letra A. Foi corretamente instituída, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato gerador obra pública realizada. Não, o fato gerador da contribuição de melhoria não é a obra pública realizada, e sim a valorização, a contrapartida que o contribuinte recebe em função da valorização imobiliária. Nem toda obra pública causa valorização imobiliária, ok? Então, por exemplo, um recapeamento da rua não causa valorização imobiliária, apenas a rua estava toda esburacada, veio a prefeitura e recapeou. Isso não causa valorização imobiliária. Então, nem toda obra pública causa valorização imobiliária, tá? E nós já verificamos que, em função aí dos cálculos, a cobrança não foi corretamente instituída. Por isso, a letra A está incorreta. B, foi corretamente instituída. Não foi corretamente instituída. Mas vamos ler, ó. Pois respeitou o princípio da igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. Não, já que a obra foi realizada apenas em uma praça de um dos bairros do município e a prefeitura simplesmente cobrou de todos os imóveis daquela cidade.
o que fere, portanto, o princípio da igualdade tributária, ok? C. Foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Perfeito, né, pessoal? A prefeitura errou duas vezes. Errou quando cobra de todo mundo, gente que está a 1 quilômetro, 3 quilômetros da praça, né? E não poderia ter cobrado mais do que a despesa total realizada aí na obra, né? Cobrou o dobro, conforme nós vimos aí na explicação, ok? Gabarito a letra C. D foi incorretamente instituída, pois só pode ser cobrada nos casos em que a obra pública seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação ou iluminação de vias públicas. Não há essa previsão legal, a banca inventou essa assertiva, ok? Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. A Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou em 2022 auto de infração de R$ 1 milhão em face da Sociedade Empresária Maçã Limitada, por não ter recolhido o imposto de importação e a contribuição sobre lucro líquido referente ao ano de 2021, incidente sobre a comercialização de livros eletrônicos, por ela importados e comercializados no país. O departamento jurídico da sociedade autuada contrata você como advogada ou advogado para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Questão interessante, né, pessoal, que trata aí de imunidade referente a livros e e-books, tá? Para resolver essa questão, você deveria ir lá no artigo 150, inciso 6 e a linha D da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos ler? Olha só. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, olha só, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto. Não é tributo, tá, pessoal? Tributo é gênero, imposto é espécie. Então, não pode a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, tá? É uma imunidade prevista aí na Constituição a fim de incentivar a educação e a leitura no Brasil, ok? Diante desse contexto, surgiu uma dúvida de uns tempos para cá, já que a maioria dos livros estão ou possuem versão eletrônica e que você pode ter acesso por meio de um e-book. E chegou ao Supremo Tribunal Federal a seguinte discussão: esse e-book, né, o aparelho, ele também é abrangido pela imunidade referente ao livro eletrônico, jornal eletrônico e periódicos previsto lá na Constituição, no artigo 150, inciso 6, a linha D? Pois bem, daí desse conflito surgiu a súmula vinculante número 57, na qual o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. A imunidade tributária constante do artigo 156-D da Constituição aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, ainda que possuam funcionalidades acessórias, né? Pode ser que um tablet desse você consiga até fazer uma ligação, tá? Ainda que você possa fazer uma ligação através dele, esse e-book esse e-reader, né? O leitor é imune, ok? Diante disso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Letra A. O imposto de importação e a contribuição social sobre o lucro líquido são indevidos, pois os livros eletrônicos, e-books, se enquadram na imunidade tributária dos livros. Perfeito, tá? O único erro aqui é o seguinte: o imposto de importação é indevido. A contribuição social sobre o lucro líquido é devida. Por quê? Porque a imunidade, como nós vimos, refere-se apenas a impostos. A contribuição prevista, instituída pela União sobre o lucro líquido é devida, tá? Diante disso, a alternativa A está incorreta. B. Apenas o imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos se enquadram na imunidade tributária dos livros. Súmula vinculante número 57, perfeito, o gabarito é a letra B.
C, apenas a contribuição social sobre o lucro líquido é indevida. Mentira, a contribuição social sobre o lucro líquido é devida. E letra D, o imposto de importação e a CSL são devidos, pois o livro eletrônico não se enquadra na imunidade tributária de livros. O livro eletrônico se enquadra e o imposto de importação é indevido, tá? Gabarito a letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, última questão. A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação de sua própria contribuição social previdenciária para custeio do regime próprio de previdência social estadual, a ser cobrada dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Antes, porém, submete o referido projeto à lei ordinária para análise da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa, para emissão de parecer sobre a constitucionalidade daquele tributo. Diante desse cenário, a referida contribuição social previdenciária, questão interessante, né, pessoal, que trata da contribuição para custeio do regime próprio de previdência, no caso aqui, do Estado, que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 149, parágrafo 1º, o Estado pode sim instituí-la, ok? Vamos ler, olha só, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, perceba que a Constituição não exigiu lei complementar, tá? Ó, eu coloquei aqui, ó, por meio de lei, para que determinada norma seja instituída por lei complementar, a Constituição deve exigir essa forma expressamente. Não fez aqui, então é permitido a sua instituição por lei ordinária. Diante desse conhecimento, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, diante desse cenário, a referida contribuição social previdenciária poderia ser criada por lei ordinária e ser cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Perfeito, né? O que acabamos de ler no artigo 149, parágrafo 1º. Olha lá. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, por meio de lei, no caso aqui ordinário, contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição e dos proventos de aposentadoria e de pensão, tá? Então, está de acordo com o parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição, o gabarito é a letra A. Letra B. Poderia ser criado por lei ordinária, mas só poderia ser cobrado de servidores ativos. Mentira. Pode ser cobrado dos servidores ativos, dos pensionistas e dos aposentados. C. Não poderia ser criada por lei ordinária. Mentira. E D. Não poderia ser criado por lei ordinária. Também é mentira. Gabarito, portanto, é a letra A. Com isso, pessoal, nós corrigimos 5 questões de direito tributário que foram cobradas aí no 36º exame e que servem de parâmetro aí para os seus estudos dentro da disciplina Direito Tributário. Espero com isso tê-los ajudado. Um forte abraço. Até a próxima.